Adilson, boa noite. Boa noite. Sua avaliação desse resultado ruim do Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi derrotado com gol nos acréscimos, mas a entrega do time até que foi interessante. Deu para tirar algo positivo dessa derrota? Olha, eu sinto orgulho e dei os parabéns para eles ali. Evidente que estavam tristes com o resultado. Lamentaram o gol no finalzinho, mas deixei bem claro para eles que eu senti orgulho deles nesse jogo. Então, independente do resultado, ficamos um ponto atrás daí do quarto colocado. Temos 2 jogos aí na sequência em casa. Foi o primeiro confronto e com casa cheia, contra um grande adversário tradicional, que joga a vida contra nós, pela grandeza do nosso clube, pela história do nosso clube, pelos títulos que nós temos. Eu acho que a gente tem que enaltecer esses meninos. Essa é a minha avaliação. Adilson, boa noite. Boa noite. No primeiro tempo o Atlético foi superior com mais posse de bola, e no segundo tempo as coisas se inverteram, principalmente após as suas substituições que surtiram efeito. Você acredita que o Marcelo Moreno e o Thiago estão se apresentando como uma dupla de ataque titular? E qual o erro que você enxerga para ter tomado aquele gol no final? Olha, são 2 jogadores que você pode trabalhar com 2 linhas de 4 e os 2, como nós buscamos. Se vocês observarem, o jogo teve 3 variações. A primeira a gente induziu, nós tivemos um compromisso na quarta-feira, o adversário não jogou. Então nós induzimos, tentamos atrair para ter essa válvula de escape e o contra-ataque. Não encaixou. Algumas encaixaram, mas não foi corretamente esse penúltimo ou último passe. Aí eles tiveram mais posse, nós deveríamos ter encurtado um pouquinho mais, principalmente o Alan. Eles tinham a penetração do Natan, a nossa linha estava bem postada e estava tranquila. Em relação ao último gol, foi de um lance de um tiro de meta, de uma devolução, de uma bola no fundo, onde nós corremos para trás e você tem que dar mérito ao batedor, né? Ele bate muito bem na bola, tantas vezes que o Fábio fez as defesas, o escanteio que nós trabalhamos, não exaustivamente, mas nós trabalhamos, mostramos, falamos, e a bola passou num lance parecido no que o gol que nós fizemos também lá contra o Boa, né, do João. Então, o segundo gol você tem que dar mérito ao Otero, né? Ele acertou uma bola no ângulo, ainda desviou um pouquinho no Jadson, né? Então, eu acho que pelo segundo tempo nós não merecíamos a derrota. Essa é a minha opinião. Ô Adilson, eu gostaria, por gentileza, que você desse uma recapitulada na sua avaliação inicial, porque há pouco a gente estava registrando a coletiva do outro lado, né, do Atlético, do vencedor. Esse clássico te causou uma sensação, então, de que o mais justo teria sido o empate e mais a sua proposta de jogo na etapa complementar, ofensiva, de um time que se impôs. E quando eu falo recapitular, é a sua satisfação. Claro que o resultado não veio, mas a resposta que os jogadores te deram em campo, principalmente os mais jovens, isso te deixou orgulhoso, então? Me deixou orgulhoso, dei os parabéns para eles. Fizemos dentro do planejamento, em função do jogo de quarta-feira, uma postura no primeiro tempo, onde nós tentamos atrair e contra-atacar, não surtiu o efeito no contra-ataque, explorar as laterais. Já no segundo tempo, com o resultado adverso, sofremos um gol de desatenção numa bola parada, coisa que nós tínhamos alertado, né, que o Otero bate bem essa bola fechada. O zagueiro ainda fez de calcanhar, né, que é muito difícil. E depois a gente mudou, trazendo o Everton, que estava vindo bem por dentro. E a nossa intenção era ficar com o Edu e o Jadson. Eu tirei o Pedro para deixar o Everton solto com a entrada do Jonathan. Daí eu tirei o Maurício e coloquei o Thiago. Eu acho que nós ganhamos, e muito. Manteve aquelas 2 linhas que nós trabalhamos lá no início contra o Boa, que foi muito bem o jogo. Então eu tenho que enaltecer, agradecer, parabenizar. A gente fica triste com o resultado, mas entender que é um processo. Não estou aqui me desculpando, é um processo. Eu acho que o torcedor
mesmo com a derrota, ele viu uma equipe que demonstrou empenho, demonstrou atitude, coragem, teve personalidade, demonstrou organização, né, coisa que estavam cobrando da gente. Então, eu sinto orgulhoso deles e vamos reagir. Nós temos 2 jogos em casa. Agora nós temos que pensar na quarta-feira, na Copa do Brasil. A gente convoca o torcedor, agradecer a presença deles, né? Fui lá comemorar com eles, que eu tenho esse direito de comemorar com o meu torcedor que eu gosto. Eu não fui provocar ninguém, eu fui comemorar com o meu torcedor, né? Que eu tenho carinho. Então, nós precisamos dele na próxima quarta-feira aqui na Copa do Brasil contra o CRB. Adilson, o Cruzeiro está nesse processo de reconstrução. Hoje é aquele jogo que todo mundo fala que é para dar casca, para muitos jogadores que não tiveram essa oportunidade ainda e mostraram muito brilho, muita raça, muita vontade. O Cruzeiro vendeu muito caro essa derrota para o Atlético e você passa a contar também para a próxima semana com alguns jogadores. Hoje, por exemplo, o Robinho já estava no banco, o próprio Jean, enfim. A tendência é que o Cruzeiro tenha essa evolução gradativa de agora para frente e se você considera hoje a melhor partida do Cruzeiro sob seu comando na temporada. Eu acho que foi uma boa partida, com personalidade. Nós não sofremos nenhum sufoco nesses jogos que eu enfrentei. A gente teve algumas dificuldades lá contra o São Raimundo, que o campo era horroroso. A CBF não tinha que deixar ter jogo lá. E, no mais, a gente controlou os outros jogos, né? Hoje nós não tivemos posse, a gente deixou o adversário jogar, só que nós tínhamos que ter encurtado mais, né? A gente faltou encurtar, principalmente o Alan, né, que jogou um pouco solto, organizou, fazia as bolas longas, fazia a bola para o Natan na diagonal, tendo a penetração. Então, mas foi um bom jogo, eu sinto orgulho deles e eles estão no caminho certo. Adilson, o time melhorou e muito do primeiro tempo para o segundo. E é nítido a falta de um camisa 10, aquele cara para poder chamar responsabilidade, aquele cara para poder parar no meio e pensar aquela coisa toda. Como é que você espera daqui para frente, enquanto não chega esse camisa 10, como é que você espera resolver esse problema para dar uma maior mobilidade para os homens da frente, para não sofrerem tanto, tendo que sair muito para poder buscar a bola, essa coisa toda? Eu tento encontrar ali, né? O Marco Antônio pode ser, o Everton pode ser, às vezes faz as 2 linhas. O Maurício, não sei, tem que pensar. Ele trabalhou um pouquinho na seleção por dentro, né, do lado esquerdo, né, como 10, entrando, fazendo a infiltração. O Robinho não é um 10, mas seria um 8, né, que poderia chegar. Vamos tentar encontrar. Eu acho também boa observação. Ô Adilson, você mais uma vez deu uma chance para o Thiago para fazer esse esquema com 2 centroavantes, né? E esse menino, ele voltou da Copa São Paulo com pouco tempo. Você colocou ele como titular, marcou gol. Hoje, mais uma vez, marcando um gol de cabeça. 18 anos apenas, como que você vai trabalhá-lo? E se ter um Marcelo Moreno também, vai ser um ganho para este garoto que demonstra aí muito potencial. Não é aquele centroavante que às vezes a bola bate na canela. Ele tem qualidade para jogar, né? Você pode trabalhar com os 2, não vejo problema, né? E o Thiago é um menino, ele tem uma força impressionante, né? Os testes dele lá no clube é muita força. Então agora é controlar, é posicionar, é educar para que esteja posicionado corretamente para fazer o que fez hoje. O que fez contra o próprio Boa, né? No cruzamento do Maurício. Então ele tem presença de área, ele tem um bom porte, ele sabe escorar, ele ganha a primeira bola, ele ajuda no... Coisa que nós tivemos dificuldade no jogo lá contra a Tombense, que nós tomamos o gol de bola parada, que eu tinha alertado que ficou um time um pouco baixo. Aí a gente aumenta a estatura. Então a gente tá vendo tanta coisa boa, né? Você vê o Edu, que não jogava, né? Teve tranquilidade para jogar, tem um arremesso lateral extraordinário, que você pode criar uma jogada com esse menino. Eu vejo evolução, e é um menino que eu confio e a gente pode trabalhar os 2 sem problema nenhum na frente. Adilson, o clássico parece que foi talvez o grande teste do Cruzeiro, desse Cruzeiro em reconstrução, que tivemos até agora. O que você leva de positivo do clássico, independente do resultado? O que te preocupou muito
E se esse time ainda está longe daquele que você imagina para começar a Série B, que é a grande interesse do Cruzeiro subir? Olha, não é o divisor de água, não é o confronto, não é ganhar bagagem. Tudo é um processo que a gente precisa entender. Né? Nós completamos 2 meses agora. 15 dias dando treino para quem não ia ficar. Tentando tirar quem não ia ficar. Daí chegam os meninos dos juniores, 11, vindo da taça. A gente tem que trabalhar os meninos. Aí chegam outros que você vai colocar lá no jogo contra o Tupinambá, estreia 5. Hoje o Jean não era para ter entrado. Eu coloquei numa necessidade. O Robinho veio para ele entrar, para ele ir no aquecimento, para ele passar a calma pro Jadson, para ele passar a tranquilidade pro Edu, pro Pedro. Não era nem para ter entrado. Então, aí você perde o Léo, não fica preocupado, que é um grande jogador, uma grande liderança, jogou 2 jogos com conjuntivite, sentiu a perna. Então, não adianta a gente cobrar dos meninos agora. Né? Isso não é um pretexto em função que esse dia me cobraram, que falta isso, falta aquilo. Está faltando esquema, viu? Mas falta onde? Na organização defensiva, ofensiva, na transição, na bola parada. Tem que apontar onde falta. Então, desde que estou aqui, eu não sofri sufoco nenhum. Hoje nós demos a bola para o adversário no primeiro tempo. A intenção era esta, né? Com a marcação com os 3, para você explorar as laterais, coisa que os 2 passavam, o Arana e o Guga. Infelizmente não encaixou isso, depois você tem que mudar, mudei, outro jeito de jogar no segundo tempo, daí mudei de novo com a entrada do Thiago. Então não adianta ficar cobrando, o objetivo maior todos nós sabemos, nós precisamos subir. E no momento certo a equipe vai estar jogando do jeito que o torcedor quer. Essa é a minha intenção aqui. Adilson, boa noite. Boa noite. Você falou aí sobre estar em evolução. De repente, jogar dessa forma, um pouco mais esperando o adversário, pode ser uma escolha sua para frente, até um jeito do time se portar melhor em campo? Não escolha. Eu fiz isso, só que baixou sem necessidade, principalmente os 2 do meio. Então, contra o Uberlândia, eu joguei com esse mesmo posicionamento e nós vencemos o jogo. Mesmo posicionamento. Então, às vezes, você pode induzir. Né? Se você eu tenho o Maurício que é rápido, eu tenho o Everton que é rápido, eu tenho o Marcelo que tem velocidade, não vejo por quê. Só que a gente mantém uma linha alta. Hoje, o detalhe foi que os 2 do meio tinham que sair um pouquinho mais. Só para não deixar Alain e Jair pensar muito. Só isto. É um detalhezinho. Minha observação, né? Respeito vocês. Adilson, boa noite. Boa noite. Você mesmo citou que você teve a proposta de oferecer a bola ao adversário. No segundo tempo, você voltou com uma postura diferente. Poderia-se dizer que foi dono do segundo tempo, se não fosse o gol, logicamente, do Otero. Até que ponto esses atletas que você tem, da base, que você veio oportunizando, pode ser o ponto de equilíbrio em cima do que você precisa taticamente? Eu vejo evolução em todos eles, né? O Pedro crescendo, olha hoje a dupla de zaga enfrentando um centroavante, o Ricardo, que é exímio artilheiro, que faz um giro perfeito, que tem um movimento correto, né? Que tem base. O Ricardo, eu sou fã do Ricardo, né? Ele tem 40 anos, mas é um atleta exemplar e tem muito talento. E ele faz o movimento correto. E a dupla de zaga, com 20 anos, correspondeu. Então, o João fez um jogo seguro, o Jadson fez um bom jogo, o Pedro cumpriu. Aí nós estávamos perdendo, eu tenho que arriscar. Eu não quis deixar os 2 baixinhos para jogar, para mim não sofrer gol de bola parada, que é outro detalhe que a gente sofreu lá contra Tombense. Então são várias. Eu coloquei o Jonathan para ter o 1 contra 1, trouxe o Everton por dentro. Nós tivemos a chance para fazer o 2-1 antes. E aí eles acertam um chute lá no finalzinho do jogo, mérito do adversário também. Fazer o quê?
Adilson, em que pesa essas circunstâncias emocionais? Você disse aí já da qualidade dos garotos e na aposta que você faz para o futuro, né? É preciso que haja tempo. Muitas vezes o torcedor não tem essa paciência toda. Você pensa que hoje tivesse um time mais maduro, talvez a sorte do Cruzeiro teria sido diferente? Não é questão de sorte. Eles vão amadurecer com o tempo. Não adianta vocês cobrarem um prazo que... Olha, eu os recebi e eu estou fazendo muita coisa que não deveria estar fazendo. Teria que ter sido feito lá embaixo. Então, as pessoas precisam entender o processo. E eu estou tendo paciência. Né? Então, não é chegar no profissional pronto. Um bom profissional, ele tem 10 mil horas, né, de serviço. Como é que eu vou cobrar desses meninos? Eu tenho que ter paciência. Então, eles estão no caminho certo. Então, eu dei os parabéns, eu elogiei, eu agradeci, eu enalteci. E nós precisamos reagir. Isso faz parte do futebol. Ganha, perde, empata. Nós temos mais 2 jogos em casa e o último jogo contra a Caldense. Nós vamos conseguir o nosso objetivo de classificar. Nós temos um compromisso agora, quarta-feira, importante. Já avançamos 2 fases. Com todas as dificuldades do Cruzeiro, a gente está no caminho. Tem que agradecer.